Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos para a próxima tiragem e a pergunta é: por que essa pessoa se afastou de mim? Vamos lá para a primeira opção, quartzo azul. Segunda opção, quartzo citrino amarelo. Terceira opção, jaspe vermelha. Por que essa pessoa se afastou de mim? Né? Se tiver algum BO, eu vou responder com outro baralho. Por que essa pessoa se afastou de mim? Por que essa pessoa se afastou de mim? Por que essa pessoa se afastou de mim? Quartzo azul, citrino amarelo, jaspe vermelha. Vamos para a primeira opção. Vamos para a primeira opção. Jaspe, quartzo azul. Por que essa pessoa se afastou de mim? Teve muito desgaste e ela transformou para ter alguma sorte na vida. Desgaste na felicidade, né? Desgaste na felicidade. Aqui deve ter sido uma relação, né? Não conjugal, pode ser uma relação amorosa. Por que essa pessoa se afastou de mim? Porque ela teve muito desgaste na relação, ela resolveu transformar a vida dela para ter um pouco mais de sorte, né? E você vai ficar, ela ainda vai conversar com você um dia, né? Mas houve desgaste na felicidade, na relação conjugal. Aqui é uma pessoa que está longe de você e que teve um relacionamento na opção do quartzo azul. É uma pessoa que estava com você amorosamente, né, um relacionamento amoroso, que se afastou porque teve muito desgaste na felicidade, entendeu? Mas eu acho que essa pessoa ainda vai voltar para conversar com você e fazer uma transformação nessa associação, nessa relação, uma transformação. Saiu você aqui no meio, tá? Então, é uma pessoa que teve muito desgaste, mas que não parou de pensar em você. Então, acho que ela vai fazer uma transformação e vai voltar para conversar, para abrir os segredos, para abrir as coisas, entendeu? E resolver. Resolver ou não vai depender de você, né? Mas é uma pessoa que se afastou porque estava tendo muito desgaste. Então, ela resolveu transformar para ter um pouco mais de sorte na vida, né? E desgaste emocional, gente, influencia muito na vida profissional, né? E teve muito desgaste nessa felicidade, nessa união, mas ela vai transformar, ela vai voltar para transformar e vai abrir o jogo com você, entendeu? Vai abrir o jogo com você aqui. É uma pessoa que volta te explicando, contando alguma coisa, abrindo o jogo, entendeu? Para tentar refazer essa aliança de uma forma diferente. Está respondido, não teve BO aqui. Vamos para a opção 2 do citrino amarelo. Por que essa pessoa se afastou de mim? Mesmo amando, ela saiu, né? Essa aqui saiu por questões profissionais, entendeu? Essa pessoa aqui saiu de perto de você, mesmo gostando de você, por questões profissionais, para ter mais abundância na vida. Mas nessa caminhada de abundância, ela encontrou muita trairagem, muita traição, muita falsidade, né?
ela gostava de você, mas ela acabou se envolvendo com uma pessoa falsa, né? Uma pessoa falsa. E você vai receber a notícia, a mensagem, a notícia, né? De que ela não fala com você por orgulho, um orgulho muito grande, né? Se envolveu com uma pessoa falsa, que trouxe para ela muito desgaste, muita traição, muito problema. E pensando que fosse se dar bem, né? Então ela se afastou. Mesmo gostando de você, ela se afastou pensando que fosse ter abundância na vida, mas o que ela encontrou foi traição, muita traição. E acabou se envolvendo com uma pessoa falsa, você vai ficar sabendo, mas ela só não volta a falar com você por questões de orgulho, tá? Essa que se envolveu, achou que ia se dar bem em alguma situação, aí acabou não se dando bem e você vai ficar sabendo. E ela só não entrou em contato com você porque ela é uma pessoa muito orgulhosa. Mas ela encontrou, foi muita traição no caminho, muita gente traíra, muita gente, né, falsa. Essa cobra aqui, ela é bem peçonhenta mesmo, tá? Dessa carta aqui. Bom, essa aqui porque tá longe, porque ela foi tentar a vida com outras pessoas e acabou encontrando um monte de traição. Foi se dar bem, acabou se associando a outra pessoa e não encontrou uma vida calma, né? Uma vida estabilizada. Jaspe vermelha, terceira opção. Ela saiu, se afastou, porque ela pensou, ela não estava sendo feliz, né? Porque se ela se afastou, para pensar, ela não foi uma pessoa feliz. Ela se afastou, eu acho que alguém aqui que tem uma filha, um filho, né? Pode ser também porque tá com a lua, tá com umas estrelas. Isso aqui é uma coisa, sentimentos profundos. Pode ser uma pessoa que tivesse filhos, né? E pensou melhor, né? Aí ele vai entrar em notícia, se afastou com uma força, né? É como se fosse forçado a se afastar. Mas ele vai entrar em contato com você, vai te trazer notícia, né? Porque ele pensou bem, procurou uma... Aqui é a religiosidade, gente, não tem como. A espiritualidade de alguma forma, para sair dessa situação, para poder organizar a parte interna dele, organizar as emoções dele, os sentimentos, né? Mas ele aqui fala de alegrias, fala de ou que tinha alguma criança, uma alegria, né? Mas se ele foi forçado, se aqui é a força, eu acredito que ele é uma pessoa que tenha filhos, né? E ficou analisando muito essa situação, mas que ele vai entrar em contato com a ajuda da espiritualidade, né? Não é uma pessoa que vai ficar longe de você, entendeu? Procurando solução para essa situação. Eu acho que é uma pessoa que tem filhos, que ele foi forçado a se afastar por questões de outro compromisso, de responsabilidade, que ele ficou pensando mesmo, mas ele vai voltar a entrar em contato com você, com a ajuda da espiritualidade, né, para achar essa solução de poder equilibrar as coisas, né, equilibrar, viver. Às vezes é uma pessoa que não sabe assim viver um paralelo, né? Viver assim, ser um pai, ser um pai e ser um namorado, uma pessoa que é separada. Às vezes a pessoa acaba misturando tudo e só isso só dá problema, entendeu? Então ela foi forçada para poder separar essa situação. Ele como pai é uma coisa, num relacionamento ele tem que saber que é outro tipo de comportamento, entendeu? Os pais não devem misturar essa situação de ficar impondo a pessoa que ele está a gostar dos filhos e os filhos obrigar a gostar da pessoa que ele está. Tem que saber separar e a pessoa que está com ele compreender que ele vai ter que ter um tempo também
com os filhos, né, para ser pai. Porque ele, como pai, ele tem um outro comportamento. Como namorado, como companheiro, ele tem um outro comportamento. E às vezes as pessoas não sabem administrar essas duas, né? Vamos dizer assim. São comportamento que nós temos que ter diante uma situação. E às vezes as pessoas não sabem administrar, misturam tudo e dá confusão. Então ele foi forçado a se afastar por causa de filhos e analisando profundamente a situação, ele com a espiritualidade ele vai voltar, né, para ter uma solução. E aqui eu digo, eu já sei até qual é o problema aqui, eu digo que ele tem que ter um tempo com os filhos e um tempo com a pessoa que ele está, entendeu? Não misturar tudo, é só muito raramente, de vez em quando, numa data especial. Eu acho que essa coisa da mistura já cria uma rivalidade, entendeu? Porque uma criança, ela não sabe o porquê que os pais separaram. Ela vai ver sempre a namorada do pai como se fosse uma rival dela, né? Então, a pessoa tem que saber ter aquele momento com os filhos, né? Para aprender também a ser pai, né? Ter aqueles momentos com os filhos e ter o momento dele lá com a namorada dele também, entendeu? Mas tem que saber separar, tem que saber administrar essas situações delicadas da vida, entendeu? Então é isso, gente, aqui. Terceira opção respondida. Bom, gente, fiquem todos com Deus, tá? Obrigada por assistir o vídeo. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Gratidão.